Olá, meus queridos amigos, dando continuidade ao nosso ciclo de Evangelhos. Hoje nós vamos ver o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo tema central é: Há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, Jesus inicia o Sermão do Monte com as bem-aventuranças, uma espécie de programa de ação para espíritos encarnados e desencarnados, com as respectivas recompensas decorrentes da ação de cada um. As bem-aventuranças assim foram interpretadas à luz da sobrevivência da alma dentro da unicidade da existência. A civilização ocidental, portanto, passou praticamente 2000 anos aprendendo que as bem-aventuranças eram recompensas que o homem teria no céu se vivesse na terra, dentro dos mandamentos de Jesus. Com o advento do cristianismo, o espiritismo, as palavras de Jesus receberam novas interpretações trazidas pelos espíritos aos homens sobre a realidade espiritual, especialmente sobre alguns de seus princípios básicos: a pluralidade das existências pela qual seria julgada, tendo seu destino futuro marcado de forma definitiva, a pluralidade dos mundos habitados, que está em João capítulo 14, versículo de 1 a 3, pela qual não apenas na Terra existe a vida, mas em todo o universo, que é a casa do Pai. Todos os mundos que circulam no espaço infinito oferecem às almas oportunidades de aprimoramento conforme seu estado evolutivo. Também a comunicação entre dois mundos, físico e espiritual, através da mediunidade dos homens, sendo ampliada pelos meios eletrônicos. Esses três princípios têm aplicação fundamental nas bem-aventuranças, porquanto, se o homem descobre agora que eles são verdadeiros, também o eram à época de Jesus e em todos os tempos o serão. Jesus falou aos homens, no entanto, os homens não compreenderam e deturparam o seu ensinamento no Sermão do Monte, segundo a interpretação mais corrente. Jesus colocou a alma do Evangelho falando aos homens, demonstrando a existência e a sobrevivência do Espírito. Jesus, no entanto, não falou somente aos homens, discípulos ou não de sua época, mas a todos os espíritos eternos, encarnados e desencarnados também. Cabe observar, meus amigos, ao menos afeitos aos ensinamentos dos espíritos, que as almas depois da morte física do homem não ficam em estado de transe, mas vivem com seu corpo espiritual ou perispírito, agindo com mais liberdade, até que os homens, porquanto mantêm todas as faculdades perceptivas de ver, ouvir, falar, sentir, etc. Então, no Sermão do Monte, Jesus dividiu a humanidade encarnada em dois grandes segmentos, que foram o conjunto daqueles que se interessavam pela vida espiritual e o daqueles que se apegavam às coisas da matéria. Aos primeiros chama de discípulos. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará. Aos segundos chama de homens, conjunto daqueles ainda apegados aos valores da vida material, que é o que a gente vê mais, e dos preocupados com a vida futura. Então, a codificação da doutrina espírita, iniciada com a publicação de O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, em 18 de abril de 1857, trouxe ao mundo dos homens não só os ensinamentos esclarecedores e consoladores prometidos por Jesus em João, no capítulo 14, 15 a 17, mas também outra visão das bem-aventuranças, que passaram a ser observadas sob o prisma da pluralidade das existências. É banida das interpretações espíritas
a concepção agostiniana de que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor e o temor às penas que pode advir depois da morte, os quais presidem o raciocínio dogmático da unicidade da existência. Não há um Deus que castiga ou recompensa depois da morte, mas sim a aplicação da lei de causa e efeito. A mesma coisa que cada um segundo suas obras, de que nenhuma pode alegar ignorância por estar gravada na consciência das criaturas de modo geral. Não é? As desigualdades humanas não decorrem de obras do acaso, do capricho de Deus, mas da ação diferenciada das almas imortais ao longo de suas vidas sucessivas. Daí a aplicação da justiça divina segundo as obras de cada um. Então, nós temos aqui do lado direito as bem-aventuranças, não é? E temos aqui a gente fez uma classificação dos mundos que, na verdade, são, assim, digamos que os principais, mas cada um desses ainda existe alguns mundos que estão aqui no meio dessas interpolações aqui. Então, por exemplo, vamos começar lá de baixo. Nós temos o reino animal e vegetal. Nesse mundo, esse mundo, o que é isso? Os mundos primitivos, onde existe apenas o reino animal e vegetal. São as primeiras fases da construção, da edificação do ser no mundo. Veja que o nosso mundo, que é de expiação e provas, é logo depois dos mundos primitivos, se demonstra o quanto distante nós estamos da angelitude. Ó. Aqui são os campos dos não bem-aventurados, para que a gente possa ter uma melhor compreensão. Mundo de expiação e provas é exatamente o mundo daqueles que têm provas e têm expiação, têm ainda que consertar, não é, toda a sua existência anterior através da área de delinquência que ele se aventurou. Então, por isso que nós chamamos de campos dos não bem-aventurados. Nós sabemos que a Terra está aqui nessa interseção, final de mundo de expiação e provas, adentrando-os pelos mundos regeneradores. Então, esse espaço de mundo regenerador tem duas vezes aqui, porque ele é bem extenso. Não é? Então, veja que aqui já começa as bem-aventuranças. Por isso que Jesus disse, bem-aventurados, mansos e os pacíficos, porque herdarão a terra. Veja, porque as pessoas que têm um comportamento ético já da mansuetude, não é? Da pacificidade, já pode se adentrar pelos mundos regeneradores. Então, por isso, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Não é? Então, por quê? Porque essas pessoas não delinquam mais. Elas sentem ainda essa inferioridade da fome e sede de justiça, mas não resolve com suas próprias mãos. Elas sabem que existe, não é, uma direção geral do universo. Nós temos Deus que tudo vê e tudo enxerga. Então, não adianta a gente resolver os nossos problemas com as próprias mãos. Bem-aventurados que choram, bem-aventurados que têm fome de justiça. Quando você chora, é porque você está passando por uma situação deprimente e você não quer resolver com suas mãos. Você quer a ação da justiça divina, que Deus resolva. Por quê? Porque nós temos que usar da mansuetude, não é? Dessa disciplina do nosso aspecto comportamental, para que a gente possa se adentrar nos mundos mais, digamos assim, celestiais, mais felizes. A gente só pode chegar lá com essa mudança interior. Então, a gente vai se demorar um pouco nesses mundos regenerador, não é? Bem-aventurados mansos, bem-aventurados misericordiosos. Então, nós temos que ter essas qualificações para que a gente permaneça, pelo menos, no mundo e tenha acesso, pelo menos, ao mundo regenerador. Porque esses mundos, as pessoas só podem permanecer nele com
digamos que são pessoas já propensas ao bem, propensas a se melhorarem cada vez mais. E logo acima nós temos bem-aventurados puros de coração, bem-aventurados injuriados e perseguidos por minha causa. Aqui já são mundos felizes, já são os espíritos superiores, não é? Então, e os espíritos puros são os mundos celestiais, onde cabe essa parte. Bem-aventurados humildes, os perseguidos, bem-aventurados pacificadores. A gente vê aqui a figura de um Gandhi, né? Por exemplo, que a gente vê que conseguiu libertar a Índia do jugo inglês, simplesmente pregando a não violência. Então, espírito dessa estirpe é que tem condições de estar habitando desses mundos aqui, felizes, celestiais, porque são espíritos que já dominaram suas mais paixões, não se encontra mais nem nesses mundos regeneradores. E eles, quem está aqui, pode, não é pela vontade que tem, descer para cá, para impulsionar o progresso dos mundos mais inferiores. Eles merecem estar onde conquistaram, mas quem conquista pode pedir, solicitar para ajudar quem está mais lá embaixo. E isso é o que acontece de vez em quando. Né? A gente vê a história de Alcione, né, que voltou para ajudar o companheiro dela. E a gente sabe o quanto também esses espíritos sofrem quando saem do, digamos que da classe evolutiva em que se encontra para se aventurarem nos mundos mais inferiores. Então, o que a gente percebe aí é o quê? Que a casa do Pai, nosso Pai Celestial, é o universo. E as diferentes, ou seja, e os diferentes mundos que existem aqui são exatamente mostrando que nós temos várias moradas e habitamos em cada uma delas de acordo com o nosso processo evolutivo. Porque dizia Jesus a cada um segundo as suas obras, não é? Então, aqui nós temos diferentes estados da alma na erraticidade. Então, o espírito ele vai estar inserido na erraticidade também de acordo com o estado evolutivo dele. Tudo depende do seu estado evolutivo. Por isso que Jesus dizia que brilhe a vossa luz. A luz que você conquistou em si mesmo é que vai definir o seu grau de evolução. Então, por isso que a cada um segundo suas obras. Então, nós temos aqui diferentes categorias de mundos habitados. Olha, nós temos os mundos primitivos, de expiação em provas, regeneração, ditosos, celestes ou divinos. A gente vai habitar cada um deles de acordo com o nosso processo evolutivo. Porque do ensino dado pelos espíritos, resulta que mundos diferentes uma das outras são as condições dos mundos, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Nos mundos inferiores, a existência, por exemplo, é toda material. Reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. À medida que esta se desenvolve, diminui a influência da matéria, de tal maneira que nos mundos mais adiantados a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Nos mundos intermediários, misturam-se o bem e o mal, predominando um ou outro segundo o grau de adiantamento da maioria daqueles que habitam ali. Embora não se possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, contudo, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, tomando por base os matizes mais salientes, dividir de modo geral como segue, não é? Mundos primitivos, que é destinado às primeiras encarnações da alma humana, os mundos de expiação e provas, onde domina o mal, os mundos de regeneração, nos quais as almas ainda tinham que expiar, aurem novas energias, não é? Repousam das fadigas da luta. E mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal, e também mundos celestes ou divinos, que são habitações de espíritos depurados,
onde exclusivamente reina o bem. A terra pertence à categoria dos mundos de expiação e provas, razão porque aí vive o homem de braços com tantas misérias. E é interessante porque quando em um mundo a gente alcança o grau de adiantamento que esse mundo comporta, passa para outro mais adiantado e assim por diante, até que chega ao estado de espíritos puros, não é? Então, dando sequência aqui, a gente já falou de mundos inferiores, não é? Mundos superiores, existem os dois tipos. Você vê nessa figura aqui que eu coloquei, a gente vê que o que Deus cria é o quê? É o psiquismo que transita pelos reinos mineral, não é? Vegetal, animal, até chegar no reino hominal, que seria o homem. Então, nós temos os mundos inferiores aqui, os mundos superiores, e assim a gente vê que, na realidade, todos nós temos a mesma trajetória evolutiva. Só que a cada um é que vai direcionar o seu progresso. Você que vai decidir o quão rápido você quer evoluir. A gente só não pode regredir, porque o progresso sempre é vertical. Ele sempre segue essa linha, não é vertical, e impulsiona a gente para o progresso. Nos mundos de expiação e prova, que é o nosso, as qualidades inatas que eles trazem consigo constituem a prova de que já viveram e realizaram certo progresso. Mas também os numerosos vícios a que se mostram propensos constituem o índice de grande imperfeição moral. Então, para a gente saber mais ou menos o que é que significa, basta a gente olhar em volta, porque nós vivemos em um mundo desse, não é? Nós passamos sempre pela colheita, por exemplo, o contato com a natureza, aí evoluindo a busca pelo alimento, fez com que a gente progredisse desenvolvendo a inteligência até chegar nas grandes edificações, a ciência desenvolvida. Aí quem está no mundo de expiação e prova sabe que o aspecto científico ele vai cada vez mais avançando, mas o que é que fica para trás? O nosso aspecto moral, as imperfeições morais, não é? Então, enquanto essas duas armas não ficarem igualitárias, a gente não vai conseguir o nosso objetivo final. E aqui está o que todos nós almejamos algum dia na nossa existência, depois de sair do mundo de expiação e prova, que são os mundos regeneradores, não é? Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. Em tais mundos, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas de que sois escravos, isenta do orgulho que impõe silêncio ao coração, da inveja que a tortura, do ódio que a sufoca. Nesses mundos, todavia, ainda não existe a felicidade, mas a aurora da felicidade. É nesses mundos que a gente começa a descobrir os grandes segredos da ciência, não é? É quando começa a impulsionar o nosso progresso. É quando a gente vai se desmaterializando. É quando a gente começa a perceber que existe conquistas espirituais que todos nós temos que concretizar dentro de nós mesmos. Isso é muito importante. O homem ainda é nesse mundo de carne e osso, sujeito às vicissitudes de que, libertos só se acham os seres completamente desmaterializados. Ainda tem de suportar provas, porém sem as pujantes angústias da expiação. Comparado à Terra, esses mundos são bastante ditosos e muito entre nós ficaria feliz da vida de habitar um mundo desse, pois eles representam a calma depois da tempestade ou a convalescência depois da moléstia cruel.
Contudo, menos absorvido pelas coisas materiais, o homem divisa melhor do que vós o futuro. Compreende a existência de outros gozos prometidos pelo Senhor aos que dele se mostrem dignos, quando a morte lhe houver de novo ceifado os corpos. Então é muito importante a gente ver que os mundos regeneradores já nos traz pessoas melhores. E a gente vê que, como a Terra está nesse momento assim de transição, a gente observa que, segundo a psicografia de Chico Xavier, por exemplo, a gente vê que só está reencarnando no nosso planeta agora pessoas propensas ao bem. Então, a nossa luta atual é permanecer na Terra que está se tornando o mundo regenerador, não é? Por isso que tem no Evangelho o bem-aventurados mansos e os pacíficos, porque herdarão a terra. Veja que Jesus não disse herdarão o céu, herdarão a terra, porque a terra vai se tornar melhor. E comparado com a nossa situação atual, o mundo regenerador já é um céu. Então, o que é que a gente chega à conclusão? De que existe a progressão dos mundos. Não só nós individualmente progredimos, como os mundos progridem. O progresso é lei da natureza. A essa lei, todos os seres da criação, animados ou inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. Porque, como eu já disse, todo o nosso processo evolutivo ele é vertical. Ele segue essa linha para até um dia nos tornar seres crísticos. Esses que chegaram lá são os verdadeiros seres crísticos. Todos nós temos uma trajetória belíssima, que é vencer as nossas más inclinações. Chegar um dia a dizer, como o próprio Jesus disse, eu venci o mundo, não é? Dando uma demonstração de que nós temos que conquistar a nós mesmos. Nós temos que fazer da sublimação, não é? O nosso objetivo principal, que é vencer as nossas más inclinações. Muito obrigado.